Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje são 22 frases com o uso do gerúndio, o verbo no gerúndio, que você deverá saber para falar como um brasileiro nativo. Então, vamos lá. O que é o gerúndio? Gerúndio é uma ação em andamento. O verbo você não está parado, tá? Aqui em cima tem um vídeo com todas as explicações. Faça um clique para você ficar sabendo. Então vamos lá. O primeiro exemplo é o verbo ver. E também eu faço traduções para o espanhol, tá? O verbo ver. Ele está vendo muita gente na rua. Em espanhol, ele está vendo muita gente em la calle. Repetindo bem devagar para você acompanhar. Ele está vendo muita gente na rua. O segundo exemplo é o verbo descascar. A avó está descascando as batatas. Em espanhol, la abuela está pelando las papas. O verbo descascar em espanhol é pelar. Repetindo, a avó está descascando as batatas. O terceiro exemplo é o verbo vir. Os garçons estão vindo ao restaurante. Em espanhol, los moços estão venindo al restaurante. Os garçons estão vindo ao restaurante. O verbo vir é vindo. O quarto exemplo é o verbo sair. As crianças estão saindo cedo da escola. Las chicas estão salindo temprano de la escuela. Repetindo, as crianças estão saindo cedo da escola. O quinto exemplo é o verbo fazer. O pai está fazendo o churrasco. Em espanhol, el padre está haciendo el asado. O verbo fazer em espanhol é hacer. Repetindo, o pai está fazendo o churrasco. O verbo fazer, fazendo. O sexto exemplo é o verbo ir. As mães estão indo para casa. Observe a pronúncia de uma S entre vogais, né? Casa. E a nasalização mães, né? Como fosse A-I-S. Em espanhol é as madres estão indo para casa. Repetindo o verbo ir, as mães estão indo para casa. O sétimo exemplo é o verbo querer. Os funcionários estão querendo falar com o chefe. Funcionários é empregados. Em espanhol, los empleados estão querendo falar com el jefe. E repetindo o verbo querer, os funcionários estão querendo falar com o chefe. O oitavo exemplo é o verbo competir. As jogadoras estão competindo o campeonato. Em espanhol, las jugadoras estão competindo el campeonato. Repetir o verbo competir. As jogadoras estão competindo o campeonato. O nono exemplo, o verbo subir. Os turistas estão subindo a montanha. Em espanhol,
Os turistas estão subindo a montanha. Repetir o verbo subir. Os turistas estão subindo a montanha. E o 10º exemplo é o verbo pôr. O diretor está pondo um casaco. O pôr o exemplo aqui de poner do espanhol. Diretor está poniendo el saco. Aqui em português é um falso amigo. Em português paletó, espanhol saco. Para nós saco é uma bolsa. Repetindo o verbo pôr. O diretor está pondo o paletó. E o 11º é o verbo dar. O professor está dando aula. Aula é classe. Em espanhol, el maestro está dando classe. Repetindo o verbo dar, o professor está dando aula. E o 11º é o verbo ser. As crianças estão sendo educadas. Em espanhol, las niñas estão sendo educadas. Repetir o verbo ser. As crianças estão sendo educadas. E o 13º é o verbo ler. O diretor está lendo o jornal. Em espanhol, el director está leyendo el periódico. Repetir o verbo ler. O diretor está lendo o jornal. E o 14º é o verbo conhecer. Os turistas estão conhecendo o país. Em espanhol, los turistas estão conhecendo el país. Repetir o verbo conhecer. Os turistas estão conhecendo o país. O 15º é o verbo ter. A estudante está tendo dificuldade em geografia. Em espanhol, la estudiante está teniendo dificuldade em geografia. Em português, repetindo o verbo ter, a estudante está tendo dificuldade em geografia. E o 16º é o verbo trazer. O namorado está trazendo um buquê de flores. Em espanhol, el novio está trazendo um ramo de flores. Repetir o verbo trazer. O namorado está trazendo um buquê de flores. O 17º é o verbo chegar. Os avós estão chegando da viagem. Em espanhol, los abuelos estão llegando de viaje. Repetindo o verbo chegar. Os avós estão chegando da viagem. E o 18º é o verbo ouvir. Os adolescentes estão ouvindo música. Em espanhol, os adolescentes estão oyendo música. Repetindo o verbo ouvir, os adolescentes estão ouvindo música. E o 19º é o verbo pesquisar. O cientista está pesquisando uma nova vacina. Vacina é vacuna. E cientista é científico em espanhol, né? Espanhol, el científico está investigando uma nova vacuna. Repetir o verbo pesquisar. O
Cientista está pesquisando uma nova vacina. E o 20, o verbo é analisar. O diretor está analisando o paciente. Em espanhol, el doctor está analisando al paciente. Repetindo o verbo 20, analisar. O doutor está analisando o paciente. O analisando, aqui uma S entre vogais, pronunciamos como AZ, ou como em inglês, né? E o 21, o 21º, o verbo é curtir. Eu estou curtindo a nova casa. Em espanhol, yo estoy disfrutando la nueva casa. Repetir o verbo curtir. Eu estou curtindo a nova casa. E o 22 é o verbo fazer, né? Que em espanhol é hacer. Os estudantes estão fazendo os deveres. Em espanhol, los estudiantes estão haciendo las tareas. E repetindo o verbo fazer, e o último, os estudantes estão fazendo os deveres. Alunos, eu aconselho você a escutar alguma vez, praticar, que vocês falarão como um nativo, né? Muito obrigada pela aula de hoje. Deixe suas dúvidas e comente, né? Para eu saber como eu continuar ensinando. Obrigada!